Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem das mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito bom dia para você. Nós começamos o nosso dia na nossa primeira entrevista com o Criador do Universo. Nós queremos que o nosso Deus esteja conosco no decorrer de toda a nossa trajetória, e esse dia será um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Quero deixar com você aqui uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 95, verso 7 e o verso 8, onde o salmista diz o seguinte: Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massa, no deserto. Salmo 97, verso 7 e o verso 8. Nós temos a plena certeza que servimos ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Como é magnífico a cada manhã ser pastoreado pelo nosso Supremo Pastor. Ele nos leva às águas tranquilas, Ele nos supre com todas as nossas necessidades, Ele nos alimenta, Ele está ao nosso lado nos concedendo forças e a vitória também. Nós sabemos que hoje é o dia da nossa salvação, o dia que temos que nos colocar nas mãos de Deus por completo, sempre é pela manhã, nas primeiras horas, renovando o nosso compromisso com o Senhor. Nunca podemos deixar para o dia seguinte o que nós podemos fazer hoje. Por isso, a cada manhã, nós renovamos com Deus o nosso compromisso de pertencermos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Nesse momento, eu convido você a manter a palavra de Deus aberta no livro de Juízes, capítulo 18, verso 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Os capítulos que nós temos estudado desde ontem são capítulos que não foram escritos numa sequência. Aqui está se referindo à tribo de Dan. Não sabemos especificamente a data, o mês e o ano em que de fato se deu esse episódio, mas a tribo de Dan buscava ampliar os seus territórios, embora eles já tivessem recebido a sua herança, mas eles foram até a cidade de Laís na busca de conquistar essa cidade para si. Mas no meio do percurso, eles passaram na casa de Mica e resolveram passar a noite ali na casa de Mica. E dentro da casa de Mica, como hóspede daquela casa, eles ouviram a voz do levita e consultaram ao levita se eles teriam condições de vencer a cidade de Laís. E o levita falou que eles iriam conseguir a vitória. Era muito comum, antes de dois povos entrarem em batalha, enviar pessoas para que pudessem espiar a terra. E a tribo de Dan enviou 5 homens para que pudesse espiar a terra de Laís, trazer os relatórios, ver os pontos fracos e fortes da terra, para que a tribo de Dan pudesse conquistar a cidade de Laís, como ampliando o seu território. O levita deu parecer à consulta daqueles 5 homens de que eles poderiam ir até a cidade de Laís e eles a conquistariam. E então os danitas saíram da casa de Mica com o coração convicto que eles alcançariam a vitória. Mas quando foram embora, eles roubaram os ídolos da casa de Mica e ofereceram uma proposta para o sacerdote Jonatas, se ele aceitaria ser sacerdote lá na tribo de Dan. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos trazem algumas verdades. A primeira delas: o povo da tribo de Dan estavam confiando em falsos profetas. O levita não era um profeta. Eles estavam querendo saber se conquistariam a terra de Laís, mas estavam perguntando para a pessoa errada. E eles acreditaram na palavra do levita. A segunda atitude: naquele período muitas pessoas estavam depositando a sua fé em imagens. Não era a vontade de Deus que o seu povo cresce em imagem de escultura. Era completamente contrário à lei dada para Moisés no Monte Sinai. Mas muitas pessoas, muitas tribos tinham se voltado para a adoração de ídolos pagãos. Juízes capítulo 18, verso 20, a palavra de Deus diz o seguinte: Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. É notável a traição desse levita.
Ele era chamado por Deus para uma função específica. A sua tribo foi separada para servir exclusivamente para Deus. Deus não aceitava adoração dupla. Deus queria adoração exclusiva. Um homem que foi chamado por Deus para essa função específica deveria entender que jamais ele deveria se envolver com adoração pagã, como tinha acontecido na casa de Mica. Ele sabia perfeitamente que nas suas mãos estava a responsabilidade de ser um restaurador, ensinar o povo a seguir os caminhos de Deus. Mas, diante do que ele estava vivendo, primeiramente, ele aceitou receber mais dinheiros, que era completamente ao contrário à vontade do Senhor. E o seu segundo erro foi ter vivido muito tempo na casa de um homem chamado Mica, que tinha lhe recebido como um filho, mas no momento em que ele recebe uma proposta para ganhar mais dinheiro, ele abandona a casa de Mica para seguir a tribo de Dan. Nós precisamos nessa manhã atentar para alguns detalhes. Todos os personagens que são mencionados no capítulo 18 não são dignos de serem seguidos. Não são modelos para nós. Deus nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos evitar os erros que alguns antepassados cometeram. É Deus nos ensinando o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nenhum servo de Deus deve permitir que o seu coração seja movido pelo dinheiro. Quando um líder ou um servo de Deus permite que o seu coração seja movido pelos recursos, ele está completamente contrário ao que Deus está pedindo para ele. O que deve de fato mover um coração de um líder ou de um servo de Deus deve ser o amor ao Senhor e à sua palavra. Isso deve ser a base da nossa fidelidade. Nenhuma outra razão deve mover o coração de um líder ou de um pastor ou de um servo do Senhor. Deus está permitindo que nós tenhamos em nossas mãos o capítulo 18 para que nós não possamos cometer os mesmos erros que aquele povo do passado cometeu. Juízes capítulo 18, verso 30, a palavra de Deus diz o seguinte: Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Os escritos hebreus nos mostram que o nome Manassés era originalmente escrito como Moisés. Os escribas inseriram a letra N para compor a palavra Manassés para proteger a família de Moisés, porque o levita Jonatas, que trabalhava na casa de Mica, que foi chamado pela tribo de Dan para ser sacerdote lá na sua terra, ele foi identificado como sendo neto de Moisés, filho de Gerson. Isso iria denegrir a imagem da família e o nome de Moisés. Por isso que os escribas inseriram a letra N com o intuito de proteger o nome de Moisés e a reputação da sua família. É impressionante porque mesmo a família de Moisés, um homem de Deus, os seus familiares se corromperam, caíram na idolatria. Fica muito evidente para nós que a degradação entre o povo de Deus, da religião pela qual pura Deus tinha deixado para o seu povo seguir, tinha de fato afundado na lama do pecado. Veja como é importante discipularmos as novas gerações. Nós não podemos menosprezar o futuro dos nossos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós precisamos plantar nos seus corações o que a palavra de Deus nos orienta. Foi a falha do povo de Deus. Eles se esqueceram de ensinar. Eles se esqueceram de falar dos milagres que aconteceram no Egito. Eles se esqueceram de mostrar os milagres que se deram no deserto. E aqueles que entraram na terra prometida, a sua geração futura não sabia, não conhecia quem era o seu Deus. Eis a razão de terem se envolvido na idolatria. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 18 do livro de Juízes, nós precisamos atentar para alguns pontos. O primeiro, nós precisamos permitir que a reforma que deva acontecer no nosso coração esteja completamente fundamentada na palavra de Deus. Se nós quisermos ter uma reforma em nossa vida, primeiramente nós temos que buscar a palavra do Senhor. Ela é regra de fé e prática para todo cristão. A palavra de Deus deve nortear a nossa trajetória. A palavra de Deus deve ser o centro da nossa adoração. A palavra de Deus nos leva a cada dia a crescermos em fé em relação à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Se nós quisermos ter uma concepção mais profunda a respeito de Deus, a palavra do Senhor nos leva a ter essa compreensão. É necessário a cada dia clamarmos através do poder do Espírito Santo para que Ele ilumine o nosso pensamento,
a nossa mente, para que possamos entender qual é a santa e boa vontade de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Nós não podemos permitir que o presente século molde a nossa trajetória. Nós precisamos pedir a Deus, embora possamos entender que somos em menor número, mas nós não podemos ser influenciados pelo presente século. Temos que pedir a Deus que nós possamos, mesmo sendo a minoria, precisamos influenciar aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós precisamos, pelo poder de Deus, moldar uma geração que ainda não sabe que Jesus Cristo vai voltar aqui a essa terra, mas entendemos que somente uma vida dependente do Senhor, somente uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor, que isso será possível. Por isso que nessa manhã eu convido você, vamos nos colocar nas mãos do Senhor, vamos permitir que Ele conduza a nossa vida. Dessa forma, nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos, Senhor, a necessidade de a cada dia buscarmos a Tua pessoa. Toma conta do nosso coração, purifica a nossa vida, nos dê a graça de vivermos com o Senhor eternamente. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.